Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Nós estamos iniciando o quarto episódio da terceira temporada do Verbum, leitura orante e sequencial das Escrituras Sagradas. Eu quero acolher você que já nos acompanha, você que já está conosco desde o início do ano, quando iniciamos a primeira temporada. Seja muito bem-vindo, mas eu também quero acolher você que está chegando hoje. Todo dia chega gente nova, porque alguém compartilhou esse vídeo, alguém falou desse projeto. Então, se você está chegando hoje, saiba que você é muito bem-vindo. Você vai assistir o quarto episódio, eu tenho certeza que você vai entender plenamente esse episódio, mas para que você tenha uma apreensão melhor de todo o conteúdo que é transmitido, eu sugiro que você acesse o site verbum.app, porque no site verbum.app você tem todos os episódios de todas as temporadas do projeto Verbo. Aliás, o projeto Verbo é um projeto, como eu já disse, de leitura orante e sequencial das Escrituras Sagradas. É um projeto desenvolvido em parceria entre mim, professor Eduardo Faria, e o aplicativo Pocket Terço. Em cada episódio, um trecho das Escrituras Sagradas é lido, orado, interpretado e aplicado. E nós queremos seguir a orientação da Santa Igreja, que nos manda ler as Escrituras, e nós aprendemos com São Jerônimo que ignorância das Escrituras é ignorância de Cristo, e nós não queremos ser ignorantes de Cristo, por isso queremos conhecer mais as Escrituras Sagradas. Em cada temporada nós aí estudamos um livro ou um conjunto de livros das Escrituras Sagradas. Na primeira temporada, nós conversamos sobre a carta de São Paulo aos Efésios. Na segunda temporada, conversamos sobre a primeira, segunda e terceira cartas de São João. E nessa terceira temporada, nós estamos conversando sobre uma epístola muito especial, muito prática, muito sábia, que é a Epístola de São Tiago. Você entrando no site verbum.app, você vai encontrar um link para você participar do nosso grupo do Telegram. Entra no nosso grupo, lá a gente está sempre postando novidades, a gente está sempre postando dúvidas, né? Respondendo dúvidas que vocês colocam lá. A gente já está com mais de 2.500 alunos no nosso grupo do Telegram. Você pode entrar clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo, mas também você pode entrar lá pelo site verbum.app. Por fim, eu quero convidar você a curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal, ativar as notificações e compartilhar. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas pela leitura, pela meditação, pela leitura orante das Escrituras Sagradas. Vamos orar? Hoje nós vamos continuar no capítulo 1, de São Tiago, né, da Epístola de Tiago, mas antes nós vamos pedir a orientação do nosso Deus. Nós estamos nos aproximando de território sagrado, de terreno santo, e por isso vamos pedir o direcionamento de Deus. Feche os seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus nesse momento, porque nós vamos orar pedindo a bênção dele, o direcionamento dele para esse momento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus Todo-Poderoso, nós vos adoramos e vos exaltamos, pois só vós sois Deus e outro não há como vós. Nós também vos louvamos e vos agradecemos pelo vosso amor, pela vossa graça, pela vossa misericórdia, e nós vos louvamos pela vossa santa palavra. Muito obrigado porque vossa palavra traz vida para as nossas vidas,
traz luz para o nosso caminhar. E nesse momento que nós nos aproximamos de vossa palavra, nós vos pedimos a iluminação do vosso Santo Espírito para uma correta compreensão daquilo que o Senhor quer nos falar nessa manhã. Eu peço que o Senhor abra nossos olhos, nossos ouvidos, e que nós não recebamos apenas mais informações, mas que nós sejamos de fato transformados pelo Senhor. Nesse sentido, nós pedimos a intercessão dos vossos servos, São Jerônimo e São João Neumann. São Jerônimo, rogai por nós. São João Neumann, rogai por nós. E pedimos que nossa mãe querida, aquela que se abriu ao mover do Espírito Santo, trazendo salvação para o mundo, que ela possa nos guiar para mais perto de seu Filho Jesus. E por isso nós dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos continuar, então, no texto de Tiago, capítulo 1. Hoje nós vamos ler os versículos 13, 14 e 15, e nós vamos falar sobre a origem da tentação. Não apenas a origem, mas vamos tratar também sobre a consequência disso. E diz assim a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículos 13, 14 e 15. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Antes, cada qual é tentado por sua própria cobiça, que o arrasta e seduz. Em seguida, a cobiça concebe o pecado e o dá à luz. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Apenas 3 versículos, mais 3 versículos que muito nos ensinam se nós de fato queremos viver uma vida de santidade. E você precisa perceber que Tiago, ele já exclui qualquer possibilidade de nós sermos tentados por Deus. Algumas pessoas, até os dias de hoje, quando são tentadas e quando cedem à tentação, jogam a culpa em Deus. Ah, Deus, que tentação que o Senhor me fez passar. Ah, o Senhor está fazendo com que eu passe por muitas tentações. Não. Não caia nesse engano, nesse engodo, porque isso é uma blasfêmia. Você colocar na conta de Deus a tentação, e já a gente vai ver na conta de quem que isso está, você colocar na conta de Deus a tentação é blasfemo. Ora, Deus, em hipótese alguma, vai te tentar. E tem uma outra coisa que Tiago está fazendo aqui também, que é um jogo de palavras, porque em grego a palavra provação e a palavra tentação é a mesma. Mas são duas palavras, é a mesma palavra, mas são 2 significados distintos de acordo com o contexto. Tem um episódio do Pergunte que eu Respondo, tem até um pocket corte sobre isso, no qual eu trato sobre a diferença entre provação e tentação. Se você quiser se aprofundar nesse tema, eu recomendo que você procure esse episódio aqui no canal. O episódio se chama Qual a diferença entre tentação e provação?
são duas coisas distintas, muito embora no original grego seja a mesma palavra, e a gente sabe o significado de um ou de outro dentro do contexto. Assim como em português, né? Em português a gente tem a mesma palavra com significados diferentes, não é verdade? Se a gente fala, por exemplo, a palavra vela, pode ser a vela do filtro, pode ser a vela de uma embarcação, de um barco à vela, pode ser uma vela que acende uma chama, que tem pavio, enfim. É a mesma situação aqui. A mesma palavra com significados diferentes de acordo com o contexto. E São Tiago joga com essa palavra. Por quê? Porque quando você é provado, as provações, essas sim, são momentos nos quais o próprio Deus te molda, te testa, te prova, te burila. Deus, como um ourives, te coloca pelo fogo para purificar você de qualquer impureza. E assim como o ourives sabe que a prata está plenamente purificada, quando ele olha para a prata e vê na prata o reflexo dele, Deus vai te purificando como um ourives, até que você esteja plenamente refletindo a imagem de Cristo. Então, sim, provações, por vezes, passam pelo moldar de Deus na nossa vida. Tentações, não. Tentações, não. Deus não tem nada a ver com a tentação, com as tentações pelas quais você está passando. Muito cuidado com isso, porque atribuir a Deus uma tentação, como nós vamos ver aqui no texto, é blasfemo. O que diz o texto bíblico? O texto bíblico diz o seguinte: ninguém, ao ser tentado, deve dizer estou sendo tentado por Deus. Ninguém pode dizer isso. E aí Tiago nos dá dois motivos. Primeiro motivo. Primeiro, Deus não pode ser tentado pelo mal. Isso é muito interessante. Deus é Senhor soberano e a criação de Deus foi profundamente afetada pelo mal, mas o ser de Deus, que é distinto da criação, essa é uma distinção muito importante, meus irmãos, porque algumas filosofias religiosas, algumas crenças vão dizer que a criação e o Criador são a mesma coisa. E nós, cristãos, nós declaramos que existe uma grande diferença, uma grande distinção entre criação e Criador. A criação de Deus foi afetada pelo mal. Deus não. O mal não tem a menor possibilidade de atingir Deus, de manchar o ser de Deus. O ser de Deus é puríssimo, é 3 vezes santo, é absolutamente santo, de modo que Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Deus, que é todo luz, todo puro, todo santo, de forma alguma tentará alguém. De forma alguma trará sobre alguém a possibilidade de desobedecer a sua própria lei. E é interessante que São Tiago, quando ele fala esse versículo, ele está citando uma ideia que se encontra lá no livro da Sirácida, no livro do Eclesiástico. Perceba, ele não está citando o versículo ipsis literis, literalmente, mas ele está citando a ideia. O que Tiago diz ninguém, ao ser tentado, deve dizer estou sendo tentado por Deus.
E o que o autor de Eclesiástico diz? O autor de Eclesiástico diz o seguinte, eu estou aqui em Eclesiástico, capítulo 15, versículo 11 e 12. Eclesiástico, não confundir com Eclesiastes, são dois livros distintos da Bíblia, tá? Eclesiástico, capítulo 15, versículos 11 e 12. Diz assim o autor sagrado: não digas, de Deus vem o meu pecado, pois Deus não faz o que ele mesmo detesta. Não digas, ele me induziu, pois Deus não precisa dos ímpios. Então, o autor de Eclesiástico diz, não digas, de Deus vem o meu pecado. E São Tiago diz, não diga, estou sendo tentado por Deus. Então, se você está sendo tentado, você está sendo tentado não por Deus. Não é Deus quem coloca essa tentação na sua vida, e não é ele que faz com que você queira pecar. Então, quando você é tentado por quem? Se não é por Deus. É pelo diabo. O diabo pode criar situações nas quais uma tentação vai emergir. Mas não é nem pelo diabo. Perceba o que eu vou te falar agora. Nem o diabo tem poder para te fazer pecar. Deus, a gente já viu que não faz isso, está lá no Eclesiástico, está aqui em Tiago, e nem o diabo tem o poder de te fazer pecar. Quando você peca, quando você desobedece a Deus, você não pode colocar nem na conta do diabo. Ora, Eduardo, se eu não posso colocar na conta de Deus, não posso colocar na conta do diabo, eu vou colocar na conta de quem? Vamos para o texto bíblico? Versículo 14. Antes, cada qual é tentado por sua própria cobiça, que o arrasta e seduz. Cada qual é tentado pela sua própria cobiça. Você não é tentado por Deus, nós já vimos isso. Você não é tentado pelo diabo, porque o diabo ele pode criar situações onde a tentação vai emergir. Ele pode colocar diante de você situações que vão querer te fazer pecar, mas ele mesmo não tem poder de te fazer pecar. Então você é tentado pelo quê? Pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo, pela sua própria concupiscência. Tem um episódio da 2ª temporada do Verbo, onde nós abordamos lá em 1 João capítulo 2, e o tema do episódio é como vencer o mundo. E São João diz, a concupiscência da carne, né, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a vanglória da vida, né, se eu não me engano, acho que é esse mesmo texto, ele fala sobre essas coisas que procedem do mundo. E eu pincelei nesse episódio um pouquinho dessa questão da nossa própria cobiça. Mas aqui, Tiago vai mais além. E Tiago deixa claro de onde nasce a tentação. A tentação nasce da sua cobiça, da sua concupiscência, do seu desejo pecaminoso. E você precisa lidar com esse desejo pecaminoso. Você precisa matar o velho homem. Você precisa assumir a sua nova identidade batismal, como nós vimos na 1ª temporada em Efésios. Você precisa fazer morrer o velho homem. E isso passa por confissão frequente. Isso passa por
comunhão frequente. Isso passa pela leitura das Escrituras, por uma vida de oração, para que você vá matando essa cobiça dentro de você, você vá matando de fome. Qual que é a melhor maneira de você matar a cobiça que te faz pecar? A cobiça que causa essa tentação? É matando de fome. É matando de fome. Como que funciona isso e por que que esse texto é tão importante, queridos? Olha só, olha o que o texto diz. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Esse texto é importantíssimo, sabe por quê? Se você me perguntar se é pecado beber bebida alcoólica, em tese eu vou te falar que não, não é pecado. E se você me perguntar se eu bebo, eu vou ser sincero, eu bebo. Eu bebo com a minha esposa um vinho, eu bebo em algumas circunstâncias sociais. Agora, se existe uma pessoa que eu sei que tem problema com a bebida, se existe uma pessoa que eu sei que não consegue tomar uma taça de vinho e parar, da primeira taça vai para a segunda, da segunda vai para a garrafa, da garrafa vai para a vodka, da vodka vai para a cachaça, e isso vai destruir a vida dela. Sabe qual a orientação que eu vou dar para essa pessoa? Não beba. Olha, Eduardo, mas você acabou de falar que não é pecado beber. Beber não é pecado, nem nunca foi. Mas a embriaguez é pecado. E pode te levar a fazer coisas terríveis. E se uma pessoa é tentado, se a cobiça dela está numa taça de vinho, a minha orientação é não beba, porque cada um é tentado na sua própria cobiça. Eu não sou tentado na área do álcool. Eu, Eduardo, eu consigo tomar uma taça e parar. Mas existem outras áreas, e que talvez não seja uma área de tentação para você, mas é uma área de tentação para mim. E eu preciso evitar a me expor a essa área de tentação. Eduardo, qual é? Conta para a gente. Que conta para a gente? Deixa de ser curioso. Quem sabe é meu confessor, é meu diretor espiritual. Deixa de ser curioso. O ponto aqui, queridos, é que existem coisas que não são pecados em si, mas a gente precisa evitar se aquilo for uma cobiça para nós. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Vou dar um exemplo, não é uma área de tentação minha. Pode esquecer, não vou falar quais são minhas áreas, tá? Meu diretor espiritual sabe e isso basta. Então esquece. Vou falar aqui de uma área que não é uma tentação para mim, tá? Pequenos furtos. Quando eu estou numa loja de antiguidades ou na casa de alguém, eu não sou tentado a subtrair nada desse lugar. Não sou tentado a cometer pequenos furtos. Essa não é uma área de pecado minha. Mas se é uma área de pecado sua, você sofre com isso, você está em algum lugar e você tem aquela ansiedade, você precisa subtrair alguma coisa, opa, não se exponha a isso. Então eu falei aqui do álcool, dos pequenos furtos, mas eu poderia falar de outras coisas. Luxúria, lascívia, fornicação, mentira, maledicência, preguiça. São áreas que podem assaltar o nosso coração e áreas que, se são áreas da sua cobiça, merecem a sua atenção. Se você é aluno frequente do Verbo, você já me ouviu falar a seguinte frase: às vezes, o pecado emerge de coisas que não são necessariamente ruins. Você já não ouviu falando isso? O pecado emerge de coisas que não são necessariamente ruins. Por exemplo, a sexualidade. Sexualidade é ruim? Óbvio que não. Foi Deus quem criou a sexualidade.
Nós nascemos como fruto da sexualidade. Nós geramos filhos por meio da sexualidade. E a sexualidade desfrutada dentro do casamento com o seu cônjuge, com abertura à vida, é uma sexualidade santa, consagrada a Deus. E, inclusive, o prazer que emerge dessa intimidade conjugal é santo. Vou dar uma outra coisa que não é ruim em si. O alimento. Se alimentar e ter prazer no alimento. Pensa aí no seu prato favorito. Ou agora está de manhã, você está tomando o seu café da manhã favorito. É o seu omelete com presunto e requeijão. É o seu pão de queijo recheado de bacon. Não sei, pense aí naquele alimento que te causa prazer. Isso é pecado? Não. Deus criou o alimento e Deus colocou prazer quando nós nos alimentamos. Então, eu coloquei duas situações aqui que não são pecaminosas: a sexualidade e o alimento. Mas essas situações podem dar ensejo para pecados e pecados graves. Uma sexualidade desordenada faz brotar a fornicação, a luxúria, a lascívia. Uma alimentação desordenada, quando o alimento, o prazer do alimento se torna um Deus na sua vida, isso faz emergir a glutonaria. E por aí vai. Por isso que esse versículo de Tiago é tão importante, queridos. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Aquilo que é uma tentação para você, talvez não seja para mim. E aquilo que é uma tentação para mim, talvez não seja para você. De modo que a gente precisa, primeiro, se conhecer. Segundo, parar de julgar os outros porque eu não sou tentado pelo pecado do outro, mas talvez o outro não é tentado pelo seu pecado. E terceiro, parar de se expor a situações nas quais você sabe que aquilo vai trazer pecado, vai trazer afastamento de Deus, vai te ferir e ferir o seu relacionamento com Deus e ofender ao nosso Senhor Jesus Cristo. Uma dica para isso, eu já falei: confissão constante, comunhão constante, leitura bíblica e oração. Tá bom? Versículo 15. Em seguida, a cobiça, olha só a sequência: a tentação, cobiça, pecado. Em seguida, a cobiça concebe o pecado e o dá à luz. Olha que interessante. A cobiça, o verbo aqui é parir mesmo, tá? Parir no sentido de dar à luz. A cobiça faz nascer o pecado. Esse desejo desordenado que há dentro de você faz nascer o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Uma vez consumado, gera morte. Queridos, a gente está em 2022. E você pode pensar assim: nossa, Eduardo, que coisa ultrapassada. Em pleno século XXI, como você é careta, falando de pecado. Esse negócio está na sua cabeça. Isso aí é opressão da religião para dominar as mentes. Não cai nessa. Pecado gera morte. Pecado é coisa séria. Pecado é quando você quer viver a sua vida de maneira distinta daquela que Deus planejou para você. E quando você faz isso, você mesmo se fere. Deus não é um déspota distante que quer te impor esse ou aquele comportamento porque ele é malvado. Não. Quando Deus dá as suas leis, é porque ele nos ama. É porque ele sabe a melhor maneira de nós operarmos. E quando essas leis de Deus são quebradas, consequências emergem. Consequências emergem. Não se engane. Não se engane. Olha só o que o Catecismo da Santa Igreja, eu sempre gosto de ir para o Catecismo, gente,
porque ele, né, naturalmente, ele nos ensina muito e nos ajuda a entender alguns conceitos bíblicos. Eu estou no parágrafo 1264. 1264 do Catecismo. Está falando sobre o batismo, né, a graça do batismo, e que o batismo causa um novo nascimento, apaga a mancha do pecado original, apaga inclusive pecados que tenhamos cometido. E no parágrafo 1264, o Catecismo nos diz o seguinte: no batizado, né, na pessoa que foi batizada, no batizado permanecem, no entanto, certas consequências temporais do pecado. Certas consequências temporais do pecado. Como? Sofrimentos, a doença, a morte, as fragilidades inerentes à vida, como as fraquezas de caráter, etc. Olha só, mesmo no batizado, permanecem algumas consequências temporais. As consequências eternas são extirpadas, são lavadas pelo batismo. O batizado, ele é feito filho de Deus. Ele é restaurado à amizade com Deus. Inclusive, a mancha do pecado original foi lavada no batizado. Mas algumas consequências temporais do pecado permanecem. Doença, sofrimento, morte, inclusive fragilidades inerentes à vida, como as fraquezas de caráter. Assim como uma inclinação para o pecado, a que a tradição chama de concupiscência, ou metaforicamente de isca, ou aguilhão do pecado. Fomes peccati, fome do pecado, fome por pecar, desejo do pecado. Então, o catecismo nos ensina que mesmo depois de batizados, nós ainda temos essa concupiscência, essa cobiça, essa fomes peccati, fome de pecar, esse desejo, esse apetite por pecar. Isso ainda é uma realidade. Isso ainda é uma realidade. Por isso que nós precisamos nos mortificar, nos santificar, nos penitenciar, para matarmos dentro de nós esses desejos desordenados que habita ainda na nossa carne. E é interessante que o catecismo chama a concupiscência de isca, de isca. Por que é interessante? Porque o verbo que São Tiago usa aqui, deixa eu voltar aqui no versículo 14. Antes, cada qual é tentado por sua própria cobiça, eu já falei sobre isso, que o arrasta e o faz morder a isca. Esse verbo aqui, seduz, no original, perceba, a tradução seduz está correta, mas o significado seduz é um significado metafórico. O significado primário desse verbo é morder a isca. Olha que interessante. É a sua cobiça que te faz morder a isca. E qual que é essa figura de linguagem de morder a isca? Imagina um peixe. Quando ele vê a isca, o que ele vê? Ele vê uma minhoca apetitosa, saborosa, rechonchuda. O que ele não vê? Ele não vê o anzol, que significa a morte dele. A isca ele vê, e ele é atraído pela isca. Mas ele não vê o anzol, que vai matá-lo. Você já pescou, não já? Eu já pesquei. Já pesquei muito na minha infância. Na vida adulta pesquei pouco, mas pesquei também. E com todo tipo de isca.
E de acordo com o tipo de peixe que eu quero pescar, eu uso iscas distintas. Assim é o pecado. Cada um vai ter a sua cobiça, cada um vai ter a sua concupiscência. Mas a gente só vê a isca. Cuidado, gente. Cuidado. Como eu vejo... Como eu tô rindo, gente, porque eu vejo muitos jovens, e eu já fui jovem também, já mordi a isca, tá? Não tô aqui numa posição de impecabilidade, não, porque eu conheço as minhas misérias. Mas eu vejo muito jovem, muitas moças se envolvendo com rapazes que não valem nada, muitos rapazes se envolvendo com moças igualmente problemáticas, e pessoas, relacionamentos que vão fazer com que eles se afastem de Deus. E é interessante porque a pessoa está tão triste com a solidão que quando ela encontra alguém, ela pensa, é de Deus. Só que ela só está vendo a isca. Ela não está vendo o anzol. Ela se envolve com a pessoa e quando ela percebe, ela foi fisgada. E ela é arrastada para longe de Deus. A figura de linguagem aqui é a figura da isca. Eu dei esse exemplo de relacionamento, gente, mas eu poderia dar de tantas outras coisas, tá? Empregos, situações que você acha que são boas você se envolver, propostas indecentes que você acha que não tem tanto problema assim, você só vê a isca. Cuidado, cuidado. Atrás dessa isca saborosa e apetitosa, pode ter um anzol que vai te fisgar. E o que um anzol faz com o peixe? Mata o peixe. Prende o peixe, leva ele para fora e ele vai para a panela. E o que São Tiago nos diz que acontece com a gente? A cobiça concebe o pecado. O pecado gera a morte. A cobiça concebe o pecado gera a morte. E é interessante, queridos, porque, e assim eu concluo o estudo dessa manhã, o estudo 4º da 3ª temporada, porque se você se lembra do episódio 3, a gente tratou sobre o versículo 12. E o que está no versículo 12? Deixa eu ver se eu acho aqui, talvez eu ainda o tenha aqui, eu acho que eu tenho. Quer ver? O versículo 12, a gente lê o seguinte: bem-aventurado aquele que suporta a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida. Bem-aventurado o que suporta a provação, porque quando ele persevera, ele recebe a vida. Já a tentação, quando ele cede e peca, ele vai receber a morte. Percebem o paralelismo que Tiago criou aqui para nós? Provação, perseverança, vida. Tentação, pecado e morte. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Diante da provação, se você perseverar, se você se mostrar aprovado, você receberá a coroa da vida, ou a coroa que é a vida. Diante da tentação, se você ceder e conceber o pecado. Perceba, ser tentado não é pecado, tá, gente? Se você conceber e pecar, você vai receber a morte. A morte. O pecado causa morte. O pecado é coisa séria. Qual que é a saída para isso? Já falei, vou repetir. Confissão frequente. Confissão te lava dos pecados, restaura a sua amizade com Deus. Confissão e comunhão frequente. Eduardo, eu pequei, meu pecado é muito grave, eu tenho vergonha de confessar com o meu padre. Procura outro. Procura um padre lá do outro lado da cidade, vai num padre em outra cidade, não tem problema, desde que ele seja padre, ele pode te confessar. É bem verdade que a gente não tem vergonha na hora de pecar, né? Mas depois, na hora de confessar, a gente tem.
Se você está com vergonha de confessar, isso é um bom sinal, quer dizer que você se envergonha do seu pecado, você reconhece a gravidade dele, isso é um bom sinal, é um sinal de arrependimento. Outra coisa, eu estou falando, você está com vergonha, procura outro, pode procurar outro, mas pode estar certo que o seu padre já ouviu as maiores barbaridades, gente. Padre ouve de tudo. Ouve de tudo. E ele não vai contar para ninguém, não pode contar para ninguém, ele nem pode usar isso contra você. Confesse. Todos esses subterfúgios são palavras do mal para te fazer manter no pecado. Confesse. Porque só tem dois caminhos. Perseverança que leva à vida, pecado que leva à morte. A tentação não é pecado, mas não brinque com a tentação, tá? Ser tentado não é pecado. Eu estou num desejo de pecar. Desejo de pecar não é pecar. Você tem que lutar contra a tentação. E fugir de ocasiões de tentação, tá bom? Mas, numa situação dessa, não deixe que a tentação conceba o pecado, porque o pecado gerará morte. Provação, perseverança e vida. Tentação, pecado e morte. Que Deus abençoe você. Que Deus guarde você. Que você possa caminhar sempre em novidade de vida. Que você possa viver uma vida a partir da sua nova identidade batismal. E uma das melhores formas de você reforçar dentro de si essa identidade batismal é com confissão e comunhão frequentes. Eu gostaria de agradecer a sua companhia. Desejo a vocês uma excelente semana, Estamos iniciando aqui a nossa segunda-feira. Amanhã, às 7h30 da manhã, eu estarei de volta ao vivo para a gente continuar nessa jornada de estudos da Palavra de Deus, nessa leitura orante e sequencial das Escrituras Sagradas. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir esse vídeo, de ativar as notificações e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus parentes, com os seus irmãos da paróquia, do seu grupo de oração, do seu grupo de rezar o terço, com o seu pároco. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau e até amanhã.